Muito boa noite, pessoal. Depois de uma semana aí que a gente esteve ausente por conta de compromissos profissionais, viagens e tudo, estamos aqui de volta com o nosso querido Canta e Conta. Olha só quem também vai dar boa noite para vocês, olha só. Boa noite, pessoal. Um prazer ter vocês aqui e a Carol com a gente sempre. Boa noite, queridos. Muito boa noite. O Elton e a Gabi já escreveram hoje à tarde dizendo que já estavam com saudades, que eles estariam aqui. Que delícia! Que bom. Tomara que eles já estejam com a gente já. Aqui, ó, a Gabi já tá aqui falando com a gente. Vou abrir o meu que eu sou devagar, gente. A Letícia também tá dando boa noite, a Deia. Tem uma... Desculpa. A Naí Ferreira também. Enfim, tá todo mundo chegando. É isso aí, vamos chegando, vamos participando, porque o importante aqui do Canta e Conta é que vocês participem também, né? Pra gente poder interagir e saber de todas as questões. Olha só, hoje o tema, que é sempre definido aqui por nós três, mas a primeira sugestão, obviamente, vem sempre da Carol, que mexe com isso, né, no seu dia a dia, que trabalha com essas questões todas. Então ela tem temas incríveis para sugerir para a gente, e o tema de hoje é um tema que vai servir para muitas pessoas, porque sempre tem essa preocupação de pai e de mãe que depois que se tornam pais e mães, né, acabam achando que perderam um pouco da individualidade, da liberdade. Então a gente vai conversar se isso é normal, se isso pode ser melhorado, se pode ser trabalhado com a família toda, né, Carol? Exatamente. Será que isso é um fato, Carol? Se perde mesmo? Então, você sabe que tem uma frase que é muito comum, eu escuto muito de pessoas que se tornam pais, né? Que assim, a criança entra por uma porta e a sua individualidade, a sua liberdade saem pela outra, né? E eu brinco e faço a seguinte pergunta, né? Será que ela sai ou será que ela se transforma? Porque... pensando exatamente, né, trazendo a programação neurolinguística para a gente pensar o tema de hoje, uma coisa muito interessante que a programação neurolinguística faz é ressignificar, a gente olhar para mais significados, porque às vezes a gente tem um único significado para olhar uma situação e isso pode limitar. Então, assim, tirou a minha liberdade porque agora eu não durmo mais quanto eu dormia antes. Tirou a minha liberdade porque agora, a hora que eu quero ir pro cinema, eu tenho que ficar aqui cuidando e dando mamar e fazer, enfim, que são coisas, né, que assim, gostosas de fazer, e ao mesmo tempo que trazem um cansaço físico, né? Obviamente, né, vocês já passaram por isso e com certeza vocês aí já passaram por isso e sabem o quanto isso muitas vezes fisicamente desgasta mesmo, porque é uma energia, uma atenção que você dá o tempo todo, então é natural que isso aconteça. E aí, muita gente costuma dizer exatamente isso, né? Bom, a minha liberdade não existe mais, a minha individualidade não existe mais. E naquela pergunta que eu acabei de fazer, será que ela não existe? Será que ela realmente foi embora? Ou será que ela se transformou? Por que isso? Por que se transformou? Porque quando você fez uma escolha de ser pai, de ser mãe, nem sempre a gente pensa que essa escolha vai implicar um monte, mas é um monte de coisa, né? Mas também se pensar em todas as coisas que ela implica, talvez a coragem, né? Diminua, pode ser, né? E a gente vai se deparar com isso. O instinto vai ficar em segundo plano às vezes, né? E pode ser, é verdade. Então, até por isso, e é muito comum também ouvir de pais novos, nossa, tantas coisas que não nos contaram, né? A mãe, na amamentação, nossa, ninguém conta isso pra gente, né? Ninguém conta que isso vai acontecer. E talvez seja, porque é uma vivência muito individual de cada um, e nem todo mundo, muitas vezes, porque daí gera talvez em alguns momentos alguns conflitos, então talvez nem todo mundo compartilhe mesmo, mas é fato, dá às vezes uma sensação e que pode até gerar a tal famosa que a gente fala sempre culpa, né? Porque eu não tenho mais a minha individualidade, mas eu tenho uma culpa por querer a individualidade e esse deveria ser o meu melhor momento e é bom, mas eu também sinto falta, né? Então a gente já trouxe aqui outras vezes a sensação aí de culpa, e muitas vezes, se a gente puder olhar talvez de um outro jeito para a individualidade que muda, para a liberdade que muda, pode ser que tanto a culpa diminua, como pode ser que a gente comece a observar
que talvez a nossa liberdade e a nossa individualidade não tenha ido tão embora assim. Talvez ela tenha se transformado mesmo a partir de uma escolha que a gente fez. Carol, mas é muito curioso, porque quando eu como mãe, pelo menos uma colocação, não que seja incomum, a muitas pessoas, mas quando a gente questiona algumas coisas como essas, sérias, quem sou eu era e quem eu sou, a individualidade, a liberdade, muitas vezes, se você fizer, não é só um jogo da Poliana, do mais feliz, mas pensar, e como era tudo antes? Será que eu ia querer tudo como era antes? Perfeito. Essa é uma... Isso. Exato. Porque acho que aí diminui a angústia, porque poucas pessoas iam querer tudo como era antes. Sim. Só algumas coisas. Sim, exatamente. Isso também é uma ressignificação. É transformar o significado. Então eu olho pra cá e eu comparo com algo, eu faço, ou eu me transporto. Peraí, mas se eu não tivesse isso que eu tô tendo aqui agora, eu também não teria esse amor incondicional, eu também não teria esses momentos maravilhosos, eu também não teria, porque eu brinco sempre que é um pacote. Quando a gente faz uma escolha, não só em relação ao filho, mas muitas escolhas que a gente faz, ela é um pacote, e às vezes a gente olha para uma parte dela. E aí que vem muitas vezes a sensação de que eu estou sendo tolhida em algum aspecto, porque se eu não olhar por todo, se eu não perceber que ela tem vários aspectos, se eu não colocar isso talvez até numa ecologia, e por mais que a gente não faça essa movimentação de saber todos os detalhes do depois, porque pode ser que isso fique até muito distante, e é muito particular, o depois. Sim, vou ouvir quem? Minha mãe que disse que era incrível, ou minha avó que disse que é uma loucura, eu imagino que assim, o que talvez ajude a diminuir as surpresas e as frustrações, porque não existe como alguém ser educado para ser pai ou mãe de uma criança. Não existe, assim. Não no Ocidente, pelo menos, Mas cada pessoa é individual, cada pessoa tem a sua singularidade. Por mais que a cultura, você pode dizer como se educar. Mas a hora que nasce aquela criança, ela tem a singularidade dela. E nesse sentido que eu digo, é impossível eu dizer para um pai como ele vai ser, ou para uma mãe como ela vai ser, porque aquela criança é única e vai solicitar dele uma atuação que é única. Então, e não existe uma regra que pode valer absolutamente para todos os momentos, para todos os contextos, para todos os pais, Então, primeiro, exatamente isso. Não dá pra gente dizer, não dá pra gente generalizar. A gente generaliza algumas coisas, mas na singularidade, na individualidade, vai ser muito particular, obviamente, Então esse é um aspecto, que realmente não dá pra gente pensar em tudo, mas ao mesmo tempo, por outro lado, se a gente, quando planeja ter um filho, lógico, isso numa situação em que o filho é planejado, vale a pena a gente também já identificar que mudanças será que vão acontecer, porque isso talvez diminua um pouco as minhas frustrações, possíveis frustrações ou possíveis surpresas desagradáveis que eu possa vir a ter no futuro. Certamente eu vou ter. As frustrações são frutos das nossas expectativas. E claro que a gente sempre faz a expectativa de um mundo que seja o melhor possível, E o melhor possível, ele só que é diferente às vezes do que a gente idealizou, E aí, claro que gera uma frustração. Então, agora, se a gente puder não antecipar as preocupações, mas se antecipar no sentido de, ok, eu estou fazendo uma escolha, eu estou planejando, isso vai implicar que mudanças exatamente na minha vida. Talvez, se a gente se faz essa pergunta, não no sentido de, então, eu não quero de jeito nenhum, mas então, como que eu vou ajustar o que vai vir? E como ter menos expectativa mesmo, Carol? Quer dizer, expectativa é impossível ter menos quando você está grávida ou deseja muito, que faz parte de algo sonhado, por toda uma existência, em muitas situações, Agora, outro dia a gente estava conversando com uma amiga que não tem filhos ainda, então é a primeira gestação dela. Aí tava eu e mais duas amigas já mães falando algumas coisas pra ela. Aí ela ficou ouvindo, aí uma hora ela parou quietinha e falou, gente, eu tô começando a ter um medo que eu não tinha. Aí a gente falou, não, pelo amor de Deus, não é pra ter. Porque aí no meio do papo, as três que já são mães começaram a falar, não, mas isso mudou, não, mas isso não dava. E ela ali que meio falou, ai, meu imaginário tá todo lindo e brilhante, vocês vão me assustar. Mas, por outro lado, ter amigos, ter familiares que te colocam
Isso vai mudar, não espere nos... Olha, eu tive uma sensação muito maluca quando eu estava grávida da Isa, porque um autor escreveu um personagem para mim numa novela, tinha um personagem lá que provavelmente eu poderia fazer, só que a Isabela ia ter 3 meses quando eu começasse a gravar. E o diretor, que eu adoro muito, o Wolf Maia, falou para mim assim, vai estar muito em cima, é muito pequena. Aí eu falava, não, mas vai dar, ela vai ter 3 meses e tal. É tão legal quando alguém mais velho fala, é muito legal a possibilidade do trabalho, mas eu garanto para você que você vai querer ficar com a sua filha muito pequenininha. Num sentido de pai mesmo, não misture essas coisas tão pequenas. Eu devia ter 2 meses. E é legal alguém te falar de fora. Na hora, pra mim foi um banho de água fria, porque eu queria estar grávida, ter 2 meses, estar amamentando, eu gravar uma novela, e morar em São Paulo, trabalhar no Rio. A gente acha que vai ter alguém que chega e fala, não é a hora, não agora, né? Espera um pouquinho. Exatamente. Tem alguém que te norteie. Carol, acho que todo mundo quer te levar pra nortear a vida de todo mundo. Não, eu vou aqui falar de duas. Primeiro eu vou pegar carona no que você acabou de dizer, porque a gente quer dar conta de tudo, e aí trazer uma ferramenta que talvez possa nos ajudar, porque eu acho que, né, esse é um pouco o nosso propósito, né? Carol, deixa eu só, antes de você continuar, dizer, porque tem muita gente, eu acabei compartilhando também na minha página aqui no Facebook, então tem um monte de gente entrando agora, provavelmente muitas pessoas que nunca haviam acompanhado aqui o Canta e Conta. Pessoal, esse aqui é um programa que a gente faz ao vivo toda quinta-feira aqui no Facebook dos Grandes Pequeninos, sempre trazendo temas que tenham a ver com maternidade, com paternidade, com crianças, com filhos, com netos, com sobrinhos. E nós temos aqui, além da Tânia Calil ali atrás, olha, peraí, deixa eu apontar direito aqui. Temos aqui a Carol Salles. E eu sou o Jair Oliveira, então sejam muito bem-vindos. Quero também mandar um beijo aqui para todo mundo que está comentando nesse tema, que é realmente muito, muito bacana. Alguma hora você também vai abordar a situação do pai também, né? Aí já estão pedindo aqui, já abordando você. Tem gente já pedindo aqui pra você cantar. Isso. Pra eu cantar? Então, e aí eu volto falando do pai, eu vou fazer uma coisa do pai. Então, esse programa não se chama Canta e Conta à toa, não é? Ele se chama Canta e Conta por um motivo, porque a gente conta uns negócios aqui, muito interessantes, e canta também. O que será que eu canto? Bom, então vamos cantar. Eu quero dizer que essa semana ali no aplicativo do YouTube Kids, a gente colocou uma playlist que está lá em destaque no YouTube Kids. Quem tem criança e tem aí o seu celular, o seu tablet, é legal também ter o YouTube Kids, porque é só para criançada, né? Não tem... criança que não sabe escrever pode falar no microfoninho, né? O que a criança quer assistir não precisa digitar. Exatamente, você pode ficar despreocupado de ter qualquer outro conteúdo que não seja para criança, porque é feito justamente para filtrar os conteúdos e deixar só o que é permitido para criança. E aí a gente fez lá uma playlist falando da diversidade, né? Falando de diferenças, de abraçar diferença. Isso a convite também do YouTube Kids, justamente porque a gente tem uma canção no nosso projeto chamada Normal é Ser Diferente. E então eu vou cantar aqui, pode ser? Opa! Tão legal a minha gente perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo
mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, Eu sei. eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu sei, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Normal é ser diferente. É isso aí, muito obrigado. Carol, eu sei que você tá... Aqui, já tô falando. Não, você tá escrevendo aí muito bem, a gente... Pô, eu adoro quando ela usa a lousa, sempre tem alguma dica muito legal nessa lousa que ela faz, mas ó, eu quero só avisar que enquanto vocês estavam falando, a Tânia estava contando aí também essa situação que ela viveu, né, dessa dúvida, que surgiu ali no momento que ela estava fazendo a novela, com uma Laurinha pequenininha e tudo. Eu estava vendo aqui, porque no Facebook é legal que a gente vê esses símbolozinhos, né, que ficam passando da curtida, do coração, das carinhas, né, dos emojis que ficam aqui passando, e eu vi que tinha muita carinha de choro, sabe? Tinha muita aquela carinha de choro passando aqui. Então eu imaginei que para muita gente, né, que está acompanhando a gente aqui, esse tema realmente seja pertinente, porque acho que muita gente fica nessa dúvida, fica nessa angústia, né, de falar, poxa, será que eu volto a trabalhar? Será que isso vai ser benéfico para mim, mas prejudicial para o meu filho, para minha filha? Será que eu vou conseguir conciliar? E eu acho que isso deve ser, obviamente, muito comum ao universo feminino, né, da mãe, que tem essa função linda de amamentar e tudo. Mas também acredito que para alguns pais também, porque os pais muitas vezes têm lá a licença muito reduzida, né? Em alguns casos nem consegue ficar com o filho direito, e isso acho que deve trazer muita angústia, né? Muito sofrimento. E aí eu tenho certeza que a sua lousa vai abordar isso aí, não vai? Sim, exatamente, porque a gente tem uma geração hoje. Eu já fazendo um curso, o professor, o Bayard, trouxe essa ideia, que na verdade também não é dele, mas agora não vou me lembrar quem é o autor, me desculpe, vou trazer a ideia do Bayard, que é o seguinte, a geração HP, né? O que é a geração HP? Geração High Performance. O que é essa geração? Alta performance. Essa geração, que talvez seja a nossa geração adulta, é o seguinte, é importante, exatamente, vou pegar carona no que a Tânia falou e no que o Jair estava dizendo, né? No que a Tânia disse a respeito de, eu queria ir pro Rio, eu queria amamentar, eu queria ter filho, eu queria, né? E aí o Jair falou, bom, mas isso não acontece só com a mulher, acontece com o homem também. E verdadeiramente, quando a gente coloca assim, né? Se a gente fala, bom, eu quero colocar uma lista e ver o quanto eu quero me dedicar, que nota que eu quero ter em cada uma dessas atividades que eu tenho, né? E aí na nossa geração de hoje, né, a gente vê um monte de propaganda, você vai pra academia, você vai cuidar, você vai ter uma boa alimentação, você vai ter muitas horas de trabalho, você vai ter um sucesso incrível, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser uma ótima mãe, um ótimo pai, né? A geração HP, né? E não vai chegar atrasado, em gente. tudo, seja bom em tudo. Então vamos imaginar como é que fica essa conta, né? Vamos lá. Tá bom, você quer ser um pai, diz aí, Jair, qual a nota de pai que você quer? Puxa vida, de 0 a 10, de 0 a 10. Bom, vamos lá, um pai 8, acho que... Um pai 8, beleza. Sempre tem espaço aí para aprender mais coisas. Sempre tem, né? Agora, e um filho, né? Porque você também é filho. Que nota tem você como filho? Como filho? 7, vai, vamos lá. 7, tá bom, um 7. E como marido? Aí é melhor perguntar. Isso é uma autoanálise.
Parece. Tá bom, como marido, vamos ver. Como Você marido. 10, gordo. 7 tá bom, tá bom, Eu não 7. posso dizer, eu acabei de dizer que você é 10. Você Na disse. sua avaliação, bom. autoavaliação. Tá bom, tem muita coisa para aprender também como marido. Vai 7. 7. Agora, talvez eu esteja sendo um pouco clara no critério de nota. O critério de nota é assim, o quanto você quer de dedicação, né? Você avalia que você tem e o quanto você acha que é realmente adequado para você dedicar, né? Um marido nota 7, um filho nota 7, um pai nota 8, para você tá super adequado. Não, você tá perguntando a minha expectativa, não o que eu acho que eu sou hoje, é isso? Isso. Como que nota de pai você quer ser, né? Entendi. Isso, tá bom. Isso. Então eu vou aumentar tudo aí um ponto, vai. Tá. Então você quer ser um pai 9. Pai 9. Você quer ser um filho 8. Um marido 8. Tá bom. Isso. E cuidar da estética, né? Sei lá, fazer uma atividade física. Né? Não tô nem falando ainda da alimentação, mas sei lá, uma atividade física ou de fazer procedimento estético, sei lá, cuidar da sua aparência. Que nota que você quer dar pra isso? Bom, isso... Pode ser que pra você isso seja pouco importante ou muito importante. Não, certo? acho que é importante também. 8, vai, vamos no 8. 8, tá bom. E pra saúde? Né? Acho que pra saúde tem que ser 9. Perde 10, né? 9, perto de 10. E profissional? Você quer ser um profissional de que nota aí? Um profissional de que jeito? Eu acho que para todas essas questões eu responderia 10, tá? Mas assim, mas para o profissional, acho que também ali perto das... Acho que nem tão importante quanto a saúde, porque ao meu ver a saúde é o mais importante. Então vamos no 9, vai, 9. Tá bom. E para se dedicar aos amigos? 8. Isso. Fica tudo ali bem pertinho do 10, vai. E sei lá, para se divertir, né? Acho que a gente também pode colocar uma aqui de diversão, que diversão também... Sim, importante. Também, 8. 8. Tá bom. Aí me diz uma coisa. Para uma pessoa, para ser um pai 9, quanto de tempo por dia é importante que ele dedique para cuidar das crianças? Mas de tempo você diz horas ou... Isso, horas por dia. Isso, horas por dia. Porque você quer ser um pai 9, né? Um pai 9 é um pai que se dedica, eu imagino. Quanto? Entendi. Não, é que assim, não necessariamente de horas que você esteja presente. Porque o que eu digo é assim, tem muitas coisas que eu faço no meu dia a dia que eu não estou na presença das minhas filhas, mas obviamente eu estou fazendo com elas em mente e preocupado com o bem-estar delas, né? Então mesmo, isso acontece com muitos pais, mesmo quando você está longe trabalhando, você está ali muitas vezes trabalhando, porque você fala, puxa vida, eu estou aqui batalhando para o bem-estar da minha família. Então eu acho que as horas que eu me dedico como pai a elas, vamos dizer aí, sei lá, num dia de 24 horas, você dorme uma boa parte do dia, vamos dizer aí umas 6 horas, pode ser? 6 horas, tá bom, você se dedica 6 horas a elas. E quanto você se dedica para ser filho? Quantas horas do seu dia ou quanto tempo do seu dia? Puxa, para ser filho, eu confesso que eu estou me dedicando Mas menos... isso é o que você idealiza, ou é o que você faz? Não, isso é o que você idealiza. Assim, para ser um filho, nota 8. Para ser um filho, nota 8. Quantas horas você usaria do seu dia para ser filho? Mas acho que uma horinha, uma hora. Uma hora, tá bom. Para ser o marido nota 8, quantas horas? É que eu sempre penso na família toda também, né? Aí tem que pensar um pouquinho também só no tempo que eu tenho para ela, né? Porque ela é uma rainha. Para ser um marido 8, né? Você está falando que você quer ser um marido 8, o marido 8 se dedica quanto para a rainha? Eu falei 8, mas eu queria tudo ser 10 aí, viu? E aí ia ser mais horas. E aí ia ser mais horas. Então põe aí 4 horinhas. 4 horinhas. Tá bom, 4 horinhas. Opa! E para estética, quanto tempo para você ter uma estética nota 8? Quanto tempo é importante que você dedique para estética? 1h30. 1h30. Para sua saúde?
Para a saúde, eu acho que você tem que estar preocupado o tempo inteiro, mas assim, com cuidados especiais para a saúde, eu acho que também tem muita coisa da estética, porque, né, essa coisa de você fazer exercício e tudo, mas eu acho Você tem uma saúde nova e quanto tempo? eu acho que tem que dedicar também, sei lá, 1 horinha por dia, vai pensando. 1 horinha por dia. Aqui na saúde, tá. Para você ser um profissional nota 9, quantas horas por dia? Eita, isso aí acaba tomando um tempo danado, porque para tudo que eu tô fazendo ultimamente é um tempo lascado, né? Quantas horas hoje você está dedicando ao trabalho? Fião, puxa vida, são muitas horas por dia que eu dedico, vai. Sei lá, eu já acho que eu tô dedicando bastante ao trabalho, assim, eu tenho feito bastante coisa, mas uma média, 8 horas. 8 horas, legal, 8 horas. Então, e para os amigos? Puxa, gente, para os amigos são horas por semana, assim, não tão... Minutos. Mas para ser um amigo 8, quantas amigo horas 8, você teria que se isso. dedicar? Puxa, põe meia hora, vai. Meia hora. Sei lá. Meia hora já dá pra ser um amigo 8. Já dá pra ser legal, já dá pra responder as mensagens, já dá pra falar um pouquinho no telefone, encontrar pra tomar um café de 15 minutos. E pra se divertir, quanto tempo? Pra me divertir? Isso. Vamos botar um tempo de um filme, vai, que eu gosto muito de cinema. 2 horas. 2 horas. Tá bom, então vamos lá. Não, mas isso é por dia, né? Por dia? Não, 2 por horas. Dia? Pode ser por dia. Vamos vendo um filme por dia, ou lendo 7, um negócio por dia. 10, 11, 12, 13. Somar essas duas aqui, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 horas. Até que ele fez um cálculo bom. 25 horas, não. E ele não dorme, ele não come, ele não dirige, ele não fica no trânsito, ele não faz xixi. Não, mas contando que algumas dessas atividades não são excludentes. Né? Você pode estar sendo um bom marido e ao mesmo tempo um bom pai. Né? Você pode estar cuidando da sua saúde e ao mesmo tempo cuidando da estética. Seguramente a gente pode fazer isso. Agora, nem sempre a gente tem exatamente essa percepção que você acabou de dizer. Às vezes a gente tem a sensação que se eu estou aqui cuidando da estética e com a esposa, não, estou tão inteira, como a gente já falou várias vezes, eu estou com a criança e também estou resolvendo algo do meu trabalho. Estou fazendo as duas coisas porque consigo fazer as duas coisas certas, mas eu não estou nem inteira em uma, nem inteira em outra. E muitas vezes a nossa cobrança e a nossa a insegurança ou a sensação de não estar fazendo por completo mora exatamente aí, quando eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, quando eu estou na multitarefa, né? Então, e de fato, Jair fez uma conta incrível. Ele fez... Sem dormir. Uma conta incrível. É verdade, é verdade, só faltaram as horas de sono. Mas é que vocês não sabem, meu dia é diferente. Eu tenho um ritmo muito mais lento, meu dia leva 48 horas. Sim, ótimo. Então, e o que acontece é exatamente isso, né? O nosso dia, infelizmente, felizmente, tem 24 horas pra gente desfrutar do melhor jeito. Então, como usar do nosso melhor jeito, já que para ser nota 9, 10 em tudo, não vai rolar? Tá bom. Mas então, se eu puder olhar para minha realidade e pensar o seguinte: eu tenho aqui uma criança ou 2 crianças, eu tenho um filho ou 2 filhos, e de fato a minha liberdade mudou. E de fato a minha individualidade mudou, porque talvez agora eu prefira fazer escolhas. E aqui vem uma outra dica, né, que é a seguinte: quando a gente diz numa situação, eu não estou fazendo o que eu gostaria de fazer, porque eu gostaria de ir ao cinema, sei lá, eu gostaria de ir para academia, malhar, e no entanto eu fico aqui em casa porque não tem com quem deixar meu filho de manhã, ou enfim, seja lá por qual motivo for. Eu vou te dizer o seguinte, que a gente sempre primeiro, a gente sempre tem escolhas. Quando a gente está fazendo aquela escolha naquele momento, seguramente, como seria se você pudesse pensar que você está fazendo a melhor escolha para o momento, do seguinte jeito:
com aquela percepção de mundo que você tem ali, com aquela escolha anterior que você fez em ser mãe, com aquela criança que está ali diante de você, e mais ainda, com o teu desejo de ser um bom pai ou uma boa mãe, porque certamente você tem esse desejo, é provável, é possível que você tenha esse desejo. Talvez a sua individualidade possa estar muito presente na escolha que você está fazendo, né? Porque escolha implica necessariamente eu me abdico de uma coisa para fazer outra, né? O fato é exatamente isso. Quando eu estou ali diante da criança e eu penso que eu queria fazer uma outra coisa e eu estou aqui, se pergunte, para que você está ali? O que te faz se manter ali ao invés de então largar essa criança e ir para algum outro lugar? O que te faz ficar ali? Certamente você tem um propósito e uma motivação muito individual que você tem a liberdade de seguir, que talvez tenha a ver com ser uma boa mãe, ser um bom pai. Com os objetivos. Exatamente. Então, será que, quando eu falei no começo, será que a individualidade sai ou será que ela se transforma? Porque se a gente pensar que pode ser que ela se transforme, eu continuo tendo desejo de fazer algumas coisas e eu faço escolha agora de fazer outras. Enquanto eu ficar num conflito brigando comigo, certamente eu vou me achar tolhido na minha identidade, tolhido na minha liberdade. Mas se eu puder olhar, talvez ter um olhar mais de fora, ter um olhar de altitude, olhar do alto e me ver pensando, puxa, eu fiz uma escolha, né? E essa escolha tem um propósito na minha vida. Qual é o propósito da minha vida? Talvez seja mais fácil eu manter a minha escolha de ficar com a criança do que ficar ali com um propósito na minha vida. Ao invés de estar tolhindo a minha liberdade, estar indo ao encontro da liberdade que eu tive em fazer uma escolha em ter um filho. É algo que é maior. Que de fato, se a gente olhar só para a situação, né, uma outra coisa que a gente fala muito em programação neurolinguística é segmentar em outros níveis, né? O que é segmentar em outros níveis? Eu estou num fato pequenininho, numa situação. Se eu segmento para cima, o que significa segmentar para cima? É olhar para o meu propósito, olhar para que eu estou aqui, para que eu quero fazer a escolha de permanecer aqui cuidando ou de permanecer acordado de madrugada, mesmo cansada, ao invés de deixar essa criança chorando. Para que eu estou fazendo essa escolha? Qual foi o meu propósito? Né? Onde é que isso vai me levar? Em que isso vai me transformar? Isso é muito interessante, essa forma de segmentar, né? Não sei se é essa a palavra. Isso, mas porque alivia uma angústia brutal, né? Porque senão sai daquela coisa de eu queria estar onde eu não tô. Isso. Que fica uma sensação de... Acho que isso gera muita irritação. Você acaba cobrando, né, de quem está em torno ou da situação. Sim. Uma angústia de querer fazer tudo. E quando você bota um simples questionamento, porém muito consciente, né, e sábio, já coloca um outro peso, né? Uma outra medida envolvida. Tem uma pressuposição da programação neurolinguística que diz o seguinte: nós sempre temos escolha, né? E o que quer dizer isso, né? Quando você está ali diante dessa situação, você tem a escolha. Você tem a escolha de, por exemplo, sei lá, deixar a criança chorando de noite e ir para o seu quarto e trancar a porta e seja lá o que for. Agora, isso tem um resultado, isso tem uma consequência. Né? Tudo quando a gente diz assim, eu não tenho escolha, eu tenho que ficar aqui cuidando dessa... Não, você tem escolha. Agora, isso vai implicar no teu papel de mãe, na tua relação com essa criança, no teu papel de pai, na tua relação com... Enfim, isso vai ter uma implicação. Escolha você tem. Carol, mas é muito interessante isso, porque tem muitas vezes na posição materna que eu sinto e vejo colegas também, que a gente às vezes nega as outras escolhas. Por exemplo, eu quero viajar, mas eu não tenho como, eu não tenho... E tem tanta... Não tem outro jeito, não tenho... Como não tem? Tenho eu aqui, eu posso te ajudar. Tem a mãe, tem uma amiga, tem... Não tem, porque a criança não fica, porque a criança já... A gente cria muitas vezes um universo limitador para não sair daquela situação e ao mesmo tempo a gente se limita como pessoa, como possibilidade, né? Por não ver
Tem outras possibilidades. Se eu preciso de um alíviozinho, de uma diversão, exatamente. como eu vou ampliar? E né? quando eu acredito que eu sempre tenho escolhas, isso já me dá a possibilidade. Peraí, eu estou aqui diante de um impasse, mas eu sempre tenho escolhas. Essa semana eu até postei, porque o Bandler e o Grinder, que são os autores da programação linguística, eles falam isso, né? Se você tem uma escolha, você está... Adorei essa. Muito legal. Você está sem escolha, na verdade. Né? Você só tem aquilo. Então, eu só posso ficar aqui com essa criança, eu não posso viajar, né? Porque eu tenho que cuidar disso daqui. Então, eu só tenho uma possibilidade. Se eu tenho duas, eu tenho um dilema. Eu ainda, né, já é uma evolução, mas eu tenho um dilema. E se eu tenho 3, eu tenho a liberdade de escolher. Então, de novo, como é que eu retomo a liberdade? Como é que eu saio de acreditar que a minha liberdade foi embora, que a minha individualidade foi embora? Por exemplo, acreditando que eu sempre tenho escolha. Eu sempre tenho escolha. E eu posso criar pelo menos 3 possibilidades em cada situação em que eu me observar ali sem saber o que fazer. Nossa, isso é um exercício maravilhoso. Ele é um quando exercício... a gente entra numa cilada, fala quais outras... Além dessa, mais 2, pelo menos, para serem 3. Né? É muito engraçado porque os clientes, quando passam por um processo de psicoterapia, eles vão ficando, eles já aprendem de algum jeito. Eu sei, né? Você vai querer que eu fale 3 alternativas. Agora, a gente treina e é um feedback que eu observo muito nas pessoas no consultório, mesmo com o trabalho de coaching, que a gente também usa essas, né, as 3 escolhas, acreditar que a gente sempre tem escolhas, é libertador. Nossa, é maravilhoso. Porque você sai de vítima, sai da posição vítima. Você sai da posição, é um grande impulsionador para você sair da posição de que eu não tenho alternativa, minha individualidade morreu, minha liberdade já acabou e, enfim, agora o que eu faço aqui? Porque agora eu tenho que me dedicar exclusivamente a essa criança. Não, eu tenho possibilidade de dividir em alguns momentos, de compartilhar, né? E o Jair chamou a atenção para os pais. Agora, verdadeiramente, a mãe fica muito nesse dilema, né? E aí também vale, né, uma coisa muito importante, porque quando tem um filho pequeno, claro que os maiores cuidados são com a mãe. Só a mãe tem o peito, é fato isso, né? Agora, também eu encontro muitas mães que, de fato, também querem ocupar todos os lugares e acreditarem que não tem escolha, né? E talvez, se puder contar com um parceiro, se puder contar com a família, se puder, né, se você se permitir, talvez você também vai observar que a liberdade existe de um jeito diferente do que era antes. Fato, ela não vai ser igual, mas ela não precisa deixar de existir. Nossa, tem tanta gente aqui comentando. Era isso que você ia falar já? Eu ia falar que tem muita gente agradecendo comentando aí como você está clareando, né? É verdade. É mesmo, puxa, que bacana. E a Bia Madureira, nossa querida amiga e sempre aqui presente, falou assim: no fundo também você diz que não tem com quem deixar as crianças porque você não quer, né? Isso, e muitas vezes, assim, é muito comum. E entra também num ciclo de reclamar, né? Sendo que a liberdade tá... Exatamente. Ela é tão ampla, quantas possibilidades. E aí tem uma outra estratégia também, né, que aí até mais do coaching. A gente já trouxe essa estratégia aqui um outro dia, mas de um outro jeito, mas ela é muito útil e talvez quem nos assistiu, Jair, dá pra ligar o ar? Eu ia falar também. É que a Tânia é o seguinte: quando eu ligo o ar aqui, ela reclama. Vamos pensar em 3 possibilidades: ligar e desligar. Isso. Né? Sei lá. Ficar congelado, a gente negociar. Mas é que agora realmente tá difícil. Agora tá quente. O Elton falou assim: Carol, será que negar essa liberdade causa um peso tão grande? Porque isso não seria momentâneo? É muito legal essa pergunta, Elton. Porque às vezes é um momento, né? Cada idade... né? Quando é bebê não tem jeito. Minha irmã acabou de ter bebê. A Carol Merlin, linda, tá aqui também. Aliás, Carol, um beijo pra ela. Um beijo pro Bento, pra Inê, pra você. Pra Bia também, com a sua pequena Helena, né? A Bia e o Marco. E a gente vê que nesse primeiro mês de vida, assim, não dá pra ir fazer xixi. Às vezes, né? Porque você não quer. Na maioria das vezes você não quer.
E porque a demanda do peito, a la vontade, como se diz, é tipo assim, dá 10 minutos, 20 minutos bebê, que é um pouco de peito, até você entender essa Mas dinâmica. tem as 3 opções, ou você vai com o Faz filho xixi no com o banheiro, bebê na ou faz xixi na cama, ou segura até explodir. Ou deixa chorar um pouquinho e faz xixi, acho que essa é a melhor alternativa já. Elton, isso, deixa eu vou verificar se eu entendi o que você disse, né? Porque, de negar negar a liberdade, como se eu não entendi. Eu acho que ele exatamente. diz assim, deixa eu achar aqui, porque já teve muitas mensagens depois, graças a Deus. Carol, será que negar essa liberdade causa um peso tão grande? Como Porque- assim? Então, mas como é negar? Negar é dizer... Ó, pra eu não te interpretar, Elton, responda aqui a pergunta da Carol Isso, pra gente, pra né, gente- saber porque exatamente. deixa eu ver se eu tô entendendo alguma coisa nesse sentido. Veja se é isso, né? E aí você conta pra gente. Que quando eu digo de transformar o significado, você está chamando isso de negar a liberdade? É isso? Será que é isso que ele tá... Eu não entendi exatamente. Ó, enquanto Elton responde, eu vou fazer uma outra pergunta da Érica Tave aqui, muito legal. E quando a anulação da individualidade é voluntária? Porque tem esse caso Claro também, que que às vezes a mãe claro que se tem. incomoda com essa anulação, e tem vezes que não. Que a mãe Tem quer vezes- viver essa simbiose, E essa aí, união. assim, se a gente for olhar para o sistema, aí a gente vai falar de outras questões que pode ser muito confortável, porque nada, né, eu sempre digo, nada é à toa, né? A gente, de algum jeito, né, nós somos sistêmicos, né? E o nosso comportamento é sistêmico, nossa percepção é sistêmica, enfim. E muitas vezes é muito confortável mesmo ficar naquela relação com o bebê, de romper mesmo com os amigos, com a família, romper no sentido de quase criar uma bolha, e é muito comum que isso aconteça, muito Ela comum. comenta que gera muito preconceito. Parece que se anular nesse sentido é um absurdo, né? Talvez seja um Então, eu relato. acho que, vamos pensar o seguinte, quais são as consequências disso, quais são os resultados? Né, até vocês sabem que eu sempre falo, trabalho com a programação neurolinguística, a gente fala, e não existe o certo e o errado, existe, tá bom, o que é adequado? Como que a gente percebe o que é adequado? Quando a gente olha para resultado, qual o resultado que você está tendo? Por exemplo, há pessoas que entram, né, há mulheres que entram nessa bolha, e a consequência disso, por exemplo, é uma ruptura no casamento. Né? Isso é comum de acontecer. É uma ruptura porque ela fica tão Isola envolvida. absolutamente. Exatamente, ela se isola da sociedade, ela de algum jeito pouco permite a participação do pai, né, a entrada do homem naquela relação, e aí de fato a gente tem ali uma situação de que ela, aliás, ali eu imagino que a individualidade dela esteja sendo muitíssimo preservada, né? Como ela acredita que é o melhor, né, para ela naquele momento. Mais prazeroso. Mais prazeroso, é mais seguro, ela se sente talvez protegendo mais, ela vai ficar muito, né, talvez mais segura mesmo, ela vai se sentir mais fortalecida se ela fizer desse jeito. Então, a individualidade dela está sendo preservada, e inclusive a liberdade, porque é isso que ela quer naquele momento. Agora, quando a gente pensa então no sistema, qual é a consequência disso para a família e para a própria criança, né? Porque o quanto a criança se beneficia quando ela tem outras pessoas nessa relação. Todos os estudos de psicologia do desenvolvimento vão dizer isso, né? O quanto é importante a presença de terceiros, quartos, de outras pessoas nessa relação. Então, Carol, e também eu sinto, desculpa te interromper assim, porque às vezes quando principalmente mãe mais de início, né, que a gente faz essa bolha às vezes mais intensa. Muitas vezes o olhar do outro quando a gente acaba de ter um bebê, tanta coisa, né, que a gente escuta, ouve, desde dicas, julgamentos e sei lá, mitos, tudo envolve. Mas às vezes o olhar de fora pode não ser só um preconceito, pode ser uma dica, olha, você está se fechando. Não é, né, não um julgamento, é uma atenção. Tem outras pessoas vendo de outros lugares. Não que tudo deva ser ouvido, né? Mas às vezes quem está perto é um gesto de carinho e a gente fica mais animal. Não me fala o que eu tenho que fazer, porque eu sei o que eu tenho que fazer, o filho é meu, né? Aí acho que também vale dar uma outra questão, que é assim,
qual será que é a intenção produtiva da pessoa que te fala isso? Aquela história que a gente sempre fala da intenção produtiva em PNL, porque é o seguinte, certamente a pessoa que te diz, não faça isso, ou faça aquilo, ou fique menos... Ela tem ali uma intenção de talvez... ela enxerga a situação por um ângulo, né, diferente do seu, ela percebe diferente e ela tá ali muito simplesmente te dizendo talvez algo que na percepção dela é um carinho, é um cuidado, é uma atenção, é um ato de amor, porque o que ela verdadeiramente quer é que o melhor aconteça entre você e a criança, né? Seja, sei lá, essa percepção seja da avó, seja do marido, seja de quem for, né? Então, de novo, também é algo que acontece muito, né? É isso que você falou, que as mães ficam às vezes, né? Porque tem um monte de hormônios, tem um monte de coisa acontecendo, você tem um monte de dúvidas, tem medos, tem preocupações, tem amor, tem cansaço, tem alegria, tem tudo misturado, tá tudo acontecendo ali. E claro que é muito intenso, né? Imagina só, qualquer mudança que a gente faça na vida requer uma adaptação. Então, por exemplo, mudou de emprego, mudou de cidade, tudo requer. Um filho requer muita mudança. Talvez seja uma das maiores. Talvez, eu imagino que sim. É a maior. Eu imagino que seja. E isso, só cortando vocês aqui para acrescentar alguma coisa, isso também acho que depende muito das crenças de cada, que a Carol sempre fala. De cada sociedade, né? Eu falo isso porque, assim, eu morei um tempo fora do Brasil para fazer faculdade, nos Estados Unidos, e eu percebo que lá nos Estados Unidos tem muito essa coisa do filho adolescente, por exemplo, e o pai e a mãe querem logo que o filho saia de casa, vai ganhar vida e tal. E tem muitas famílias que até se programam, falam assim, ó, quando você fizer, sei lá, 16, 17, 18 anos, eu quero que você já vá se virar, entendeu? E aqui no Brasil, acho que tem um lado bom e tem um lado que talvez não seja tão bom, mas aqui no Brasil tem uma diferença, né? Que os pais, eles se planejam já desde sempre para que o filho fique até, por exemplo, depois da faculdade, ou que fique até arranjar um emprego. Tem muitos pais que falam, não, eu quero que fique o resto da vida comigo. Então tem umas crenças que também são da própria sociedade, né? Dessa coisa de você... Acho que o brasileiro, assim como o latino, né? O latino tem muito dessa cultura da proteção ali do filho e do não sei o quê. Então acho que aqui no Brasil tem umas crenças que vão sendo construídas, que para a mãe principalmente, mas para o pai também, às vezes fica aquela cobrança, né, de você falar assim, não, meu Deus, eu não posso. Eu já vi muita mãe falar assim, não, eu tenho que amamentar até meu filho ter 2 anos, né, eu tenho. Aí, se por algum motivo ou não tem mais leite, ou o filho, sei lá, não quer mais, a pessoa se desespera, porque fala, não, mas eu coloquei na minha cabeça que era necessário eu amamentar. Não, você não foi até os 2 anos, foi? Não, a Laurinha, que foi um pouco menos de 6 meses, era um desespero para a mãe, às vezes, né? Porque não entrou dentro de um protocolo que você criou como ideal, né? Aqui o Elton até tá falando numa coisa, aqui, ele explicou para você. Aqui, ó, ele fala assim, o fato de deixar de fazer algumas coisas, abdicar, penso que depende da idade da criança, vale a pena abdicar dessa liberdade em prol dos pequenos. Muito, né? muito. Então, e exatamente porque você é livre, você está fazendo uma escolha de ficar com eles, né? A tua liberdade está exatamente ali, porque aquilo tem um propósito na tua vida. Então, o que eu estou dizendo, talvez seja só uma questão de olhar, como é que eu olho para isso, né? Eu posso olhar e dizer, eu estou me abdicando, eu posso olhar e dizer, eu estou tendo a liberdade de fazer essas escolhas. Eu estou optando por fazer agora essas escolhas, essas ações, essas atividades, porque eu quero estar perto, né? Então, talvez o convite é para transformar o olhar. Simplesmente isso, porque senão a gente fica, tô me abdicando. Seguramente, eu e quando a gente fala abdicando, parece já um sofrimento embutido, né? Essa palavra de você abdicar quer dizer você deixar de fazer algo por você, né? Exatamente. Em que sentido que você também está fazendo algo por você? Falando de novo de PNL, a gente já conversou aqui algumas vezes, né? Aquilo que a gente fala e que a gente pensa, obviamente,
faz com que a nossa programação mental esteja ali presente e reflita em todo o nosso comportamento. Então, se eu acredito e verbalizo que eu me abdico, né, da minha liberdade, imagina só o quanto essa percepção, essa programação pode ser diferente de eu acreditar que eu estou tendo a liberdade de acompanhar o desenvolvimento dos meus filhos. Imagina até a minha disponibilidade física mesmo, nossa, a energia estar com muda, eles, né? a energia muda, né? É só vocês experimentarem, né? Verbaliza exatamente esses dois aspectos e veja qual é o efeito, qual é a diferença que surte quando você diz eu estou me abdicando ou eu estou tendo a liberdade de escolher e eu quero fazer essa escolha, né? É tão doido isso, né? Porque se você colocar a mesma informação, que às vezes é o sentimento que a gente não sabe nomear, eu não posso ir porque eu não posso deixar, não tenho como. É um monte de não, né? Você fala assim, eu não vou porque eu quero ficar com meu filho, eu preferi ficar com ele aqui, né? E cuidar nesse momento do que deixar com alguém. Isso já... Porque é isso, às vezes, é que a gente verbaliza ou não sabe nomear e fica uma sensação esquisita, porque quando a gente quer muito uma coisa, a gente às vezes acha um jeitinho, né? Não, e você sabe que eu vou dar um relato aqui que talvez seja prático, porque... Carol, a Tânia sabe disso. Quando a gente teve a Isabela, né? Isso já tem aí 9 anos, já vai para 10 anos. Eu comecei a pensar e aí montei esse lugar onde a gente está aqui para poder ficar mais perto, né? Porque eu acabei montando essa sala para gravar muita coisa de casa e ficar mais perto da Tânia, da Isabela e tudo. E eu vi que isso funcionou super bem para mim. E eu vou dar um relato, porque assim, gente, a gente não tem a Carol aqui só porque a gente, sei lá, se conheceu num café e ela falou, vamos fazer isso. A gente se consulta, inclusive, com a Carol para muitas coisas. E teve uma coisa, Carol, que uma vez numa sessão comigo você me disse que eu achei muito interessante, que eu estava sempre com aquela coisa assim, não, mas cara, é que eu preciso estar lá no meu trabalho e tal, e eu não sei se de repente se eu me ausentar, se as pessoas vão achar que isso é uma afronta, e eu lembro que você me disse, mas por que acharia? Por que você acha que teria essa afronta? E eu fui ali meio que trabalhando e dizendo, aí depois eu cheguei à conclusão e falei, não, mas espera aí, eu tenho como resolver meu trabalho, não vai atrapalhar em nada. Então as pessoas não têm o que falar, e mesmo se falasse, e eu sendo produtivo do jeito que, né, sempre fui para os meus sócios e tal, e para o meu trabalho lá na produtora, você foi abrindo a minha cabeça, até que uma hora eu falei assim, poxa vida, eu posso fazer isso, né? Eu posso trabalhar de casa, de repente ficar um pouco mais perto das minhas filhas e não sei o que. Isso, muito pelo contrário, não me atrapalhou, isso me ajudou. Isso acabou me transformando ainda mais produtivo. E então tem certas coisas que você acredita como uma verdade universal, e a partir do momento que você fala assim, puxa, eu tenho essa opção, deixa eu ver se eu exercer essa opção, deixa eu ver o que acontece. E muitas vezes aquilo que você estava imaginando que aconteceria, acontece o contrário. E te facilita nessa resposta, né? Eu sempre faço, muito, muito bacana ouvir isso, porque a gente tem o metamodelo que a gente faz justamente essas perguntas, né? Que assim, o que aconteceria se não tivesse, né? O que vai acontecer se você não fizer? O que vai acontecer se você fizer diferente? E quando a gente começa a se fazer essa pergunta, porque eu tenho que amamentar até os 2 anos, eu tenho que ir trabalhar lá e estar presente, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, quer dizer, é um operador modal de necessidade, eu tenho que fazer. Quem disse que tem? Né? O que vai acontecer se você não fizer? Né? E se a gente formar, o que de pior pode acontecer se você não fizer? Né? O que vai acontecer? Então, quando a gente começa a pensar outras situações, ao invés de parar no eu tenho que, né? Quando a gente começa a se perguntar, peraí, mas então o que pode acontecer? E se eu fizer diferente, o que vai acontecer? Quando a gente começa a se fazer essas perguntas, isso já é uma possibilidade da gente também transformar a percepção que a gente tem a respeito daquela situação. Por exemplo, eu tenho que cuidar aqui, por isso que eu não tenho liberdade nenhuma. Tem
quem disse que tem, né? O que aconteceria se você não fizesse isso? O que vai acontecer se você fizer diferente disso? Que possibilidades mais você tem aqui? Então, talvez essas perguntas já... seguramente elas nos ajudam muito a gente pensar nas 3 opções, né? Se a gente tá, nossa, mas eu ainda não estou conseguindo ver outras opções. Talvez começar a fazer essas perguntas, isso já pode... Carol, será que a gente consegue 5 dessas, 4? Nossa, que várias. A gente depois deixar escrito, fazer um postzinho com essas perguntas. Perfeito, não, eu porque adoro, faz a gente... Não, mas antes de você repensar. apagar, Carol, é porque assim, as pessoas acho que ficaram curiosas de saber o que é esse. O que é esse? que é esse Essa pizza. Essa pizza. Eu vou... tô aqui na dúvida se a gente fala de lá... Bom, tá bom. É que a gente tem pouco tempo, né? A gente quanto tem tempo aí nós uns temos? 5, 10 minutos. 5 minutos. Falamos então do metamodelo na semana que vem ou da pizza na semana que vem? A gente fala da pizza então na semana que vem, tá então bom? pronto. Então pronto, a pizza na semana que vem, ok, pronto. Porque essas perguntas já deixam pra gente um exercício pra semana, né? Isso. Pra pensar como chegar nessas 3 possibilidades, né? Nessas 3 alternativas, nessas 3 opções, enfim. E quando parece que não, umas perguntas que nos levam até essas 3 possibilidades. Então, por exemplo, pro tem o quê? Eu acho que depois eu posso providenciar um post mesmo que a gente pode fazer, que eu, né, enfim, mas que aqui, deixa eu mudar um pouquinho aqui. Carol, não quer que eu vire pra você? Não, porque senão, aqui ó, eu tenho... É melhor você né? ficar aqui, ó. Tá bom. Vamos trocar os lugares. Então vamos Porque aí trocar os pelo menos lugares. você escreve, não é melhor? Ou não? Então outro volta, ué. Volta. Eu vi que não era muito isso. Não, então vamos lá. Tem o quê, né? É que é uma coisa muito comum. A gente chama isso de um operador modal, né? Eu tenho o quê? Quando você, né? Eu tenho que cuidar dessa criança, eu tenho que ir pro estúdio, eu tenho que amamentar. Aí, né, uma pergunta que você pode fazer é o que aconteceria, ou o que vai acontecer, ou o que pode acontecer, que aconteceria se você fizesse diferente. Eu não vou conseguir escrever todas, eu vou falar as outras. Tá. E aí a gente prepara um post. Então, por exemplo, eu tenho o quê? Então, primeiro quem disse que você tem que, né? Então é o primeiro. Da onde veio esse? Da onde veio? Né? Tem o quê? Quem disse, né? Como seria se você fizesse diferente? Ou o que vai acontecer se você deixar de fazer isso? Então, 3 perguntinhas, né? O que vai acontecer se você deixar de fazer? O que você pode fazer que seja diferente? E quem disse que tem que? Acho que essas são, né, porque a gente tem para várias outras, por exemplo, quando a gente faz uma comparação, por exemplo, porque eu, sei lá, ir pro amamentar até 2 anos é melhor do que amamentar até 6 meses. É melhor? É melhor comparado a quê? Aí você pode dizer, é melhor comparado aos índices que estão aí de saúde, tá bom, e comparado à sua realidade, e comparado ao que o seu bebê quer. E comparado ao que o teu corpo está produzindo de leite. E comparado ao teu estado emocional. Comparado a isso, é essa mesma referência? Talvez sempre que vem uma verdade muito absoluta que nos angustie por ter que enquadrar nela, valeria a pena refletir. Refletir, exatamente. Porque você começa a seguir algo que provavelmente você que se botou. Isso, e a gente bota muitas verdades, a gente generaliza muitas coisas, a gente bota muitas verdades absolutas, que se a gente puder, com perguntas, ir talvez construindo essas percepções de um outro jeito, isso já dá pra gente a preservação da nossa individualidade, da nossa liberdade, né? Porque aí a gente percebe que talvez aquelas regras estão muito mais na nossa cabeça do que talvez no ambiente que a gente está. Por exemplo, tem que amamentar até 2 anos. Por quê, né? Nossa, essa é difícil, hein, gente? Colocar essa é uma missão. Então, assim,
tenho que amamentar, e já vi mães sangrando com muita dor e dolorido, dizendo, mas eu tenho que amamentar, eu tenho que amamentar, eu tenho que amamentar, eu tenho que amamentar, como uma verdade inquestionável. Amamentar é incrível, é importantíssimo, a gente sabe de todos os benefícios do leite materno, isso, né, assim, de jeito nenhum eu aqui estou negando essa questão, muito pelo contrário, ele é muito estimulado, sou muito a favor. Agora, essas verdades absolutas, muitas vezes, elas interferem inclusive na relação da mãe com a criança, porque às vezes é tão doloroso. Eu já tive relato de mães que falavam assim, eu escuto a palavra amamentar, já me dá calafrio, já me dá pavor, é físico, eu estou passando mal quando eu penso nisso, né? E às vezes impossibilita até um desejo profundo de ter outro filho, por causa desses 2 meses, 3, 2 meses traumáticos. Que é traumático, assim, eu perdi completamente a minha liberdade, eu perdi completamente a minha individualidade. E eu costumo dizer, talvez você tenha feito uma escolha, né? E você fez exatamente uma escolha para manter algo que você considera realmente que é muito importante, né? Que era amamentar. Agora, isso foi tolir a sua liberdade ou foi preservar a sua liberdade de acreditar que amamentar é a melhor opção? Então, será que você toliu ou será que você investiu nessa opção? Né? Dependendo de como a gente olha, dependendo do ponto de vista, pode ser mais fácil pra gente, né, pra gente se relacionar com as nossas escolhas que a gente faz em relação aos filhos. Olha só, desculpa interromper, mas a gente está quase chegando ao fim aqui, porque já passou das 9 da noite aqui em São Paulo, mas eu queria... O Vinícius, né, que também sempre participa aqui com a gente, ele falou, eu queria sugerir aqui um tema para falar como a gente aborda a morte com as crianças e tal. A gente falou disso bastante no episódio passado, né, que a gente fez há 2 semanas, quando a gente abordou aquele tema de como lidar com as curiosidades dos pequenos, em 2 partes, aliás, a gente fez, em 2 episódios. Em um mais a gente falou sobre... no passado mesmo, que foi há 2 semanas, a gente falou mais ou menos, a gente abordou bem esse tema assim. Então, Vinícius, e tem mais gente o aqui. Rafael também está falando. O Rafael. Então é só puxar lá no YouTube, tá? Os Canta e Conta. Agora a gente está aqui ao vivo no Facebook, mas todos os vídeos ficam lá também no nosso canal do YouTube. Então é só abrir lá no YouTube e assistir. Está aqui também no Facebook, mas até achar na timeline aqui pode demorar um pouco. E eu quero também mandar um abraço aqui rapidinho, porque espera aí, deixa eu puxar aqui, o Manuel, que é lá de Manaus, mandou mensagens ótimas aqui, pediu pra gente mandar um beijo lá pro pessoal de Manaus, né Manuel? Acho que manda um alô pra Manaus. Alô Manaus, que maravilha. A Kelly Costa também fez uma pergunta ótima, que eu não sei se vai dar tempo para responder, mas eu vou falar aqui de qualquer forma, aí a Carol responde rapidinho, porque ela fala assim, não sei se é o caso, mas gostaria de saber como ser uma boa mãe se você não teve uma boa mãe, né? Então ela fala, minha filha sempre pergunta da avó e eu sempre mudo de assunto. Então isso acho que também influencia nessa cobrança que muitas vezes a gente se coloca, né? De tipo, minha mãe não foi muito legal comigo, eu quero ser a melhor mãe do mundo para minha filha, então eu vou fazer o que ela não fez. E isso acaba também trazendo uma decisão que corta com a sua liberdade, né? Aí você começa a se impor uma certa prisão, né? Não é, Carol? Acho que, né, você já foi aí por um bom caminho de resposta. Eu não sei exatamente se a dúvida dela é em relação a também contar para a criança ou falar da avó, mas acho que também a crença que ela traz, né? Como ser uma boa... pelo que eu entendi do que o Jair falou, como ser uma boa mãe sem ter tido esse modelo. É isso? Foi isso, como ser, isso. Né? Porque eu não sei se ela fica rompendo ou não a individualidade, a liberdade dela. Agora, seguramente a gente tem vários modelos. Lógico que o maior modelo é o modelo da nossa própria mãe, obviamente. Jamais vai ser perfeito. Que jamais vai ser perfeito. Aí também, verdadeiramente, a resposta para isso é longa, né? Porque certamente
dentro da PNL a gente acredita, dentro das pressuposições da PNL a gente acredita que todo comportamento tem uma intenção produtiva para quem produz aquele comportamento. Então, certamente, a sua mãe, quando fez isso, tinha uma intenção produtiva. Então, como trabalhar isso? Talvez encontrar intenções produtivas, porque certamente tinha intenções produtivas, ainda que a gente tenha tido um comportamento que pareça pouco produtivo, mas se a gente, né, que é um pouco, eu estou falando de um jeito rápido, né, porque a gente está aqui com o tempo, a gente já falou de intenção produtiva em outros vídeos, e, né, até para ficar mais claro o que é essa intenção produtiva, porque talvez esse seja um jeito, né? Você buscar qual é a intenção produtiva e você buscar mais modelos. Ok, você teve aquele modelo que te marcou e que certamente gerou uma série de emoções e de significados. Perfeito, agora você tem uma outra situação e você tem uma maturidade que é diferente de quando você era criança. Nessa maturidade, você pode olhar para outros modelos? Você pode criar possibilidades? Se inspirar? Exatamente, você pode se inspirar. Então, como ser uma boa mãe mesmo tendo um modelo? Porque porque eu tive uma mãe, eu nunca puder ser uma boa mãe, ou, né, eu tô dentro de uma limitação, eu tô com uma única escolha. Que escolhas mais eu tenho? Qual é a relação de o fato de eu não ter tido uma boa mãe implicar na minha maternidade, na minha maternagem? Qual é a relação direta que eu faço com isso, ou como eu posso desvincular essa relação? Eu tive uma experiência e eu posso gerar mais experiências, porque a gente tem todos os recursos que a gente necessita. Claro que é importante que a gente acesse esses recursos. E ao olhar para o outro, desculpa, pode falar. Ao olhar para o outro, seja nossa mãe, que às vezes não foi o que era desejado, também vale essas três possibilidades, né? Porque se você está olhando para o outro e fala, bom, ela foi assim, porque ela é uma víbora. O que será que além de víbora ela poderia ser? Mais uma. Porque você sai de uma crença só absoluta dentro daquele gesto, daquelas ações que para você são, né, ruins, sim, talvez. E é bem isso, né? Você olhando assim, com a percepção de mundo que ela tinha, com as emoções que ela tinha, com a educação que ela teve, com o que ela já viveu na vida, enfim, todas as situações que ela tinha, talvez ela tenha feito a melhor escolha. E se eu consigo também, né, fazer essa leitura, eu já consigo me distanciar um pouco da emoção que me gera. Ok, ela fez o que ela podia fazer, porque a gente faz verdadeiramente, depois que passa um tempo a gente olha para trás e fala, eu podia ter feito diferente. Nossa, mas naquele momento, cada um de nós fez a melhor escolha. Olha aí, o Silvinho também, que é um grande amigo nosso, Silvinho Luiz. Ei, Severino! Tá mandando um beijo. E olha, pessoal, os temas aqui no Canta e Conta, eles são sempre muito longos para o tempo que a gente tem. A gente entende isso e tudo. Obviamente a gente em algum outro momento também vai abordar isso mais uma vez, né, Carol? A semana que vem a gente pode também escolher um tema que a gente possa usar a pizza. Porque ela pode ser usada em vários temas, isso, então é fácil. Para explicar e tudo. Eu queria muito agradecer a presença de todo mundo. A Adriele está falando assim, e a música? Então, qual vai ser? Então, eu vou aproveitar aqui a situação para fazer uma música que não é do projeto Grandes Pequeninos. Por quê? Porque eu acho que também é muito importante a gente conseguir manter essa liberdade, né? Obviamente, sem abrir mão de ser uma boa mãe, de ser um bom pai, de estar próximo dos filhos, cuidando, dando amor, dando carinho, mas obviamente você tem que também cuidar do seu bem-estar, independente de qualquer outra situação, eu acredito isso. Então eu vou fazer uma música aqui que tem mais a ver com o casal do que com o casal e os filhos. Aí obviamente depois essa música acabou se transformando também numa música do casal e dos filhos. Mas eu vou fazer uma canção minha, que foi a canção que talvez tenha conquistado o coração de Tânia Kalil, rapaziada. E que eu quero oferecer para uma mãe
que agora eu não vou me lembrar o nome, mas que me abordou essa semana com uma história muito emocionante, e eu quero pedir para todos vocês para mandarem energias muito positivas, porque ela me abordou e disse assim: olha, eu sou mãe do Oscar, que a gente te mandou uma mensagem há alguns dias, e o Oscar está na UTI. O Oscar tem 2 meses e ela teve gêmeos e infelizmente um dos gêmeos faleceu, e o Oscar está na UTI, mas está já se recuperando. E ela me contou uma coisa que me fez chorar. Ela disse: olha, todos os dias eu estou lá no hospital com ele e eu canto essa música chamada Bom Dia Anjo, que é essa música sua, para ele. E eu falei: puxa vida, então assim que vocês saírem do hospital, que ele estiver bem em casa, você me avisa, e eu tenho certeza que ele vai estar bem em casa daqui a pouquinho. E então, por favor, façam aí as suas orações, as suas energias, e eu vou cantar essa música que ela tem cantado para o Oscar todos os dias. Então, daqui a pouco então a gente se despede, mas vai essa aqui, ó. Em lençóis brancos você dorme, e eu em meu canto te admiro. Em teu descanso você brilha, os teus encantos, meus suspiros. Não acorde ainda, seja meu anjo, guarde minha vida embaixo de teus lençóis brancos. Sonhe melodias e acorde cantando, e deixe que o dia siga teus planos, os teus planos. Quando acordar, bom dia, a madrugada vem te olhar tranquila e vai avisar o dia que pode te acordar. Bom dia, anjo. Quando acordar, bom dia, a madrugada vem te olhar tranquila e vai avisar o dia que pode te acordar. Bom dia, anjo. Bom dia, anjo. Bom dia, anjo. Bom dia. Viva Oscar! Viva Oscar! Essa música eu fiz para Tânia, foi a primeira música que eu fiz para ela, isso em 2001, quando a gente se conheceu. Faz tempo. E tá aí até agora. Muita gente canta pro filho, pra filha, eu fico muito feliz com isso. Gente, eu quero muito agradecer, dizer que foi mais uma vez um grande prazer. A semana que vem a Tânia provavelmente vai estar longe, porque vai trabalhar, né, Tânia? Em outra cidade. Então a gente precisa ver como é que vai fazer, mas a gente avisa se vai ter ou não. Claro que sim, se vocês puderem, né? Enfim, eu faço o papel de Tânia, cara. Eu ponho uma peruca. Tem que ser loira agora. Peruca loira, então. E quero avisar também que domingo agora é feriado, mas a gente tá aqui e a gente vai fazer show, né, Tânia? Onde é que vai ser o show? No Teatro do Shopping Morumbi. Isso. É assim que fala? Teatro Morumbi Shopping. Teatro Morumbi Shopping, mas é lá no Shopping Morumbi. Gente, às 15 horas, um programa muito legal, né? A gente é muito, como chama isso? Se acha muito, então diz que é legal pra você ir com a sua família, vir se divertir com a gente. É no meio do feriadão e a gente garante que vai ser bacana, que a gente vai estar ali junto fazendo um dia especial com vocês. E eu queria deixar um beijo aqui para Sandra Castelo Branco, que disse que o amor cura tudo. Então vamos embora, né? Com essa mensagem linda de alguém que a gente adora muito. É isso aí, também. Sandrinha, um beijo muito grande para você, para a Larinha, para o Luiz. E gente, então dia 13 agora, domingo, às
3 horas da tarde, no Teatro Morumbi Shopping, aqui em São Paulo. Quem estiver por aqui, por favor, venha. O show Grandes Pequeninos é muito divertido para a criançada e para a família toda. Tem também a loja dos Grandes Pequeninos. Ó, tô com a camiseta aqui dos Grandes Pequeninos. Nossa, é a hora. Olha aí. A hora do mexer não é pulada. Então é loja.grandespequeninos.com.br. O Natal está se aproximando aí, ó. Faça o seu pedido, ó, camisetas 1000 e muitas outras coisas. DVD tem lá também. E não esqueça de acompanhar o Grandes Pequeninos Chefs também no Discovery Kids. Sempre tem episódio novo. Nos contaram que está passando também durante a semana, reprisando. Mas o episódio novo da semana começa no sábado, às 4 da tarde. Às 4 da tarde, e reprisa aos domingos às 6 da tarde. E a gente tem sempre colocado no Instagram do Grandes Pequeninos e do Grandes Pequeninos Chefs as receitas que são mostradas naquele final de semana. Então, se você assistir lá e gostar, e seu filho fala assim: mamãe, vamos fazer também um ceviche? Vamos fazer também uma torta? A gente testou várias ultimamente, né, já? É verdade, testamos com as meninas tudo de novo. E você pode pegar a receita no Instagram dos Grandes Pequeninos e dos Grandes Pequeninos Chefs. Carol, querida, muito obrigado mais uma vez. Você é sempre... Alguém disse aqui... puxa, aqui eu sou fã desse programa que tem o Jair, a Tânia e a linda e inteligente Carol Salles. Muito obrigado por sua beleza e sua inteligência. Muito obrigada. Clareando, iluminando nossas obrigada. opções em nossas vidas aqui. Obrigada. Muito obrigada. É isso aí. Então, até a próxima, né? Vamos ver se a gente faz a semana que vem. Senão a gente pula uma semana e volta. Ou senão eu vou estar aqui com a Carol e a gente vê como é que faz para a Tânia participar junto. Mas a gente avisa, tá bom? Um ótimo final de semana para todo mundo aí. Muita luz. E perdão se a gente não respondeu aqui alguma pergunta sua, mas por favor participe sempre, porque em algum momento a gente responde o que você tiver de dúvida aí. Um beijo, até a próxima. Tchau, meninas! Beijo!